Olá, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas. E é bom ter você por aqui para a gente tomar um café com teologia nesta nova edição, nesse novo episódio da EBD Online, a sua verdadeira escola bíblica dominical, que pode ser diária também, independente do dia que você vai assistir, porque ela sempre estreia aos domingos, mas fica disponível aqui no canal para você ver e rever quantas vezes você quiser. E ela é bíblica sim, porque essa é uma EBD em que a gente não fica enrolando você, propondo temas que não tem nada a ver com a proposta de uma escola bíblica, ou seja, de uma escola para estudar a Bíblia e temas diretamente relacionados com ela, porque infelizmente a grande maioria das escolas bíblicas dominicais, das EBDs Brasil afora, daquelas que ainda existem, infelizmente se tornaram escolas de liderança, escolas ministeriais, apenas para ensinar as pessoas como trazer pessoas para a igreja, fazer ministérios funcionar, etc., que em alguns momentos, né, feito com ética e com qualidade, pode ter até algum espaço, mas não na escola bíblica, porque a escola bíblica é para aprender a Bíblia, e é o que a gente tem feito por aqui. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Levítico, tudo o que você precisa saber sobre o livro do Levítico. Nós já fizemos aqui uma aula de introdução à Escritura, falando tudo o que você precisa saber para se situar neste mundo de estudo bíblico, uma aula sobre o Gênesis, sobre o Êxodo, e hoje é a vez da gente estudar o livro do Levítico. Lembrando, é claro, que nós estamos ainda no Antigo Testamento, nele nós vamos ficar por algum tempo, sem dúvida, e estamos estudando o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, também chamados de Torá ou lei, né? Então você já sabe que lei, Torá, Pentateuco são sinônimos e dizem respeito aos 5 primeiros livros da Bíblia atribuídos a Moisés, e a gente já explicou essa questão de atribuição, autoria em vídeos passados. Aliás, você vai se lembrar que quando a gente falou do Gênesis, eu deixei uma pergunta no ar, né? Quais eram as espigas que José, lá enquanto tinha sua visão, né, via espigas cheias, espigas magras, era espigas de quê? Provavelmente, num primeiro momento, você deve ter pensado na espiga de milho, né? Porque quando a gente fala espiga, a primeira coisa que vem na nossa mente é a espiga de milho, porque está muito próxima da nossa cultura, está muito próxima do que a gente conhece de alimentação, de agricultura. Então é a primeira coisa que vem à mente. Mas é claro que na Bíblia não há nenhuma citação à espiga de milho, nem no caso de José, nem no caso do Novo Testamento, nem no caso de algumas histórias do Evangelho, não é espiga de milho, porque o milho não era conhecido na Palestina, no Oriente Próximo, em nenhum lugar citado pela Bíblia, e no período que durou toda a escrita bíblica, o milho não era conhecido nesses lugares. O milho é nativo da América, e a população europeia só tomou conhecimento do milho depois da chegada na América, isso só no século XVI, né? E aí sim o milho foi exportado e hoje ele é cultivado por vários países que não só na América. Mas até o século XVI, 1500 e qualquer coisa, depois de Cristo, evidentemente, o milho só era conhecido na América. Então, nenhuma passagem da Bíblia, que foi escrita muito antes disso, nenhuma delas falam sobre a espiga de milho. A espiga que é citada na Bíblia é a espiga de trigo. O trigo era amplamente comercializado, consumido, usado para fazer pão, que era a base
da alimentação do povo judeu, do povo hebreu e de grande parte dos povos da antiguidade, principalmente ali no Oriente Médio, né? Então, quando a Bíblia fala de espigas, a Bíblia está falando de espiga de trigo, nunca, em hipótese nenhuma, a espiga de milho, porque eles não conheceram, não comeram, não plantaram, não tiveram conhecimento da espiga de milho. Espiga de trigo, sim, era amplamente consumida, plantada, colhida naquela cultura e naquelas civilizações. Bom, então, hoje nós vamos falar mais sobre o livro de Levítico, apenas lembrando você, para você, caso queira receber mensalmente vídeos com dicas de comentários bíblicos, bíblias de estudo, livros de teologia bíblica, e além disso, quer receber toda semana os esboços que eu produzo e uso nas aulas aqui da EBD, que é mais do que um simples esboço, né? Tem comentários, é uma pequena aula que vai servir como material de apoio, juntamente com os vídeos, claro, e que você pode até usar na sua escola bíblica, usar nos seus estudos bíblicos. Se você quiser receber esse material, basta você se tornar membro do canal no pacote Café Colonial por apenas R$ 14,99 por mês, ou o pacote Café completo, que é R$ 29,99, e além desse material você ainda participa do curso livre de teologia. Também está na sua tela o QR Code e aqui na descrição do vídeo o link para você adquirir o meu livro de História do Cristianismo por apenas R$ 30. Qualquer forma de pagamento você vai encontrar disponível, seja crédito, débito, Pix, boleto bancário, enfim. E lembrando que toda quinta-feira tem vídeo de História do Cristianismo aqui no canal, ok? Então, tendo feito esses comentários iniciais, introdutórios, é bom a gente saber que o livro do Levítico é um dos livros menos lidos pelos cristãos de todo o Antigo Testamento, com certeza de todo o Pentateuco, né? Dentre os livros que compõem o Pentateuco, eu diria para você, e aí você, na sua experiência aí pessoal e eclesial, você pode testemunhar isso, que dentre os livros do Pentateuco, o mais conhecido, com certeza, é o livro do Gênesis, né? E não é de se estranhar isso. O livro do Gênesis tem textos bastante interessantes, que são muito importantes para a leitura da fé judaico-cristã. Depois, em segundo lugar, eu diria que é o livro do Êxodo. O livro do Êxodo é bastante conhecido também, principalmente pelo processo de libertação, a questão da Páscoa, as tribos e tal. Em terceiro lugar, eu diria que é o Deuteronômio. E aí, em último lugar, dos livros mais conhecidos do Pentateuco, está Levítico e Números, né? São dois livros bem pouco lidos e bem pouco conhecidos, que também é uma pena, né? Porque a gente deve ler a Bíblia como um todo, claro, com uma ênfase muito maior no Novo Testamento, que é a escritura cristã. Agora, também é importante a gente ler, conhecer o Antigo Testamento, e essas aulas da EBD Online servem também para a gente aproximar o conteúdo de livros que muitas vezes têm uma compreensão difícil, né? E para a gente tornar esse negócio aí mais compreensível e sem tantos mistérios como alguns pensam. O livro do Levítico, ele contém pouquíssimos relatos, diferentemente de Gênesis, que é todo relato, diferentemente do Êxodo, que também vai por aí, né? E diferentemente até do que os outros livros, Números, por exemplo. O livro do Levítico é um livro de alto teor jurídico, que pretende transmitir as leis, tanto as leis civis como as leis cerimoniais. Ou seja, o livro do Levítico tem como objetivo principal transmitir para o seu leitor, né? E aí é claro que a gente deve saber aquilo que a gente já tem falado por aqui, que os livros da Bíblia eles não foram escritos por um único autor, numa única vez, que não se encontrou em algum momento o livro inteiro, seja ele qual foi, né? Mas esses livros eles foram primeiro passados oralmente, falados, né? Havia uma tradição falando sobre
determinadas passagens, determinados ensinamentos, determinados códigos legais, como é o caso do Levítico, por exemplo. Essas tradições foram registradas lá na frente, em alguns trechos, em algumas porções, que muito mais à frente foi redigido, foi aclopado um texto que combinava com o outro, foi feita uma coletânea até chegar a essa forma final que você conhece aí na sua Bíblia. Foi um longo processo entre a tradição oral, a tradição religiosa que era praticada, até os primeiros registros, até os processos de redação final, até a junção desses pequenos textos e a composição de uma coletânea que hoje a gente pode chamar do livro do Levítico, por exemplo, o que cabe a qualquer outro livro do Antigo Testamento, principalmente do Antigo Testamento, já que grande parte da escritura do Novo Testamento eram cartas, né? Eram textos que eram escritos em formato de cartas e circulavam em outras comunidades. Mais para frente, claro que a gente vai ver isso aí. Mas o livro do Levítico, a tradição que compõe o livro do Levítico, tinha como objetivo principal apresentar as leis. Por isso, é um texto com pouquíssimos relatos e muita carga jurídica, muita carga legal. E por isso, talvez, muitas pessoas não leiam, tenham mais dificuldade de ler do que outros textos do Pentateuco, como Gênesis, por exemplo, né? O objetivo, claro, como eu falei, é uma parte legal que quer apresentar a questão legal, tanto do modo civil quanto as cerimônias religiosas. E, na verdade, nesse momento, nem dá muito para você separar a questão legal civil da questão legal religiosa. É uma coisa só, né? É uma coisa só. E isso nos mostra que a redação final desse livro, muito provavelmente, ela só foi feita numa época em que já se conhecia a monarquia em Israel, a monarquia na Palestina. Porque numa monarquia você tem um Estado que é confessional. Nas monarquias da antiguidade, como esse caso, o rei, muitas vezes, ele era considerado, por exemplo, no Egito, uma encarnação da divindade. No caso lá dos hebreus, o rei não era uma encarnação da divindade, mas era um representante da divindade, tanto que se levantar contra o rei é se levantar contra Deus, falar contra o rei é falar contra Deus, e aí tem alguns espertinhos aí falando que falar mal do pastor é falar mal do próprio Deus. Não, isso aí é manipulação, ok? Não tem nada a ver com essa passagem. Essas passagens do Antigo Testamento que tem esse apontamento, ela está dentro de um contexto político de monarquia absolutista, em que se entende que o poder real é dado por Deus e se entende que o rei e a sua família, que será a sua descendente, foi levantada por Deus e ele é o representante de Deus e da sua lei diante daquele povo, né? Então, entender de política e de história também é importante para entender a Bíblia, porque a Bíblia também foi escrita, como a gente falou na primeira aula, num contexto político, num contexto social e num contexto religioso também. Então, não queira transportar textos isolados para o nosso contexto, para a nossa cultura, porque eles estavam em conexão com o seu tempo e com a sua cultura, inclusive com a sua cultura política. Então, naquele cenário de uma monarquia absoluta, que não tem separação de esferas da vida, tudo é uma decorrência da vida religiosa, o livro do Levítico fala sobre as cerimônias religiosas e aí, consequentemente, os dias que deverão ser guardados, os sacrifícios que deverão ser feitos de acordo com aquilo que foi cometido por essas pessoas, né? Vai falar também sobre as festas e os dias que deverão ser guardados por toda a família,
os mandamentos a serem obedecidos por toda essa família, embora os mandamentos no sentido da reflexão, do pensamento, já tinha sido estabelecido lá no Gênesis, um pouco em Êxodo, agora no Levítico vai ser uma questão muito mais legalista, no sentido de leis, no sentido de observância, no sentido de códigos legais, cerimoniais que devem ser seguidos, que devem ser obedecidos. O livro de Levítico tem pouquíssimas, raríssimas citações no Novo Testamento. Pouquíssimas, né? Gênesis tem algumas, Êxodo bastante. O livro de Levítico praticamente não tem citações no Novo Testamento, o que mostra que já na primeira comunidade cristã, que era quase todo mundo de origem judaica, né, do ponto de vista religioso, esse livro não foi dos preferidos e esse livro não foi dos mais lidos e aplicados lá no seu dia a dia. Mas o livro traz alguns estabelecimentos bastante importantes, como, por exemplo, nós temos no livro do Levítico o mandamento do amor ao próximo. Está lá escrito pela primeira vez em Levítico, que depois será resgatado pelos autores dos evangelhos, né? Pela fala do próprio Jesus sobre o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, o amor ao próximo tendo ênfase, vai aparecer pela primeira vez no livro do Levítico, como também o dia do perdão, a reflexão para se pedir o perdão e ter lá a cerimônia do perdão, o dia do ano santo também, do ano sabático, do ano separado para o descanso da terra, separado para a reflexão, separado para que haja uma reorganização nas cerimônias, na estrutura religiosa para prosseguir no ano seguinte. Então, são elementos que vão sendo estabelecidos no livro do Levítico, né? Então, isso vai mostrando um pouco da sua importância. Como eu falei, é um livro que teve a sua redação final no período de ascensão dos sacerdotes, porque ele é centralizado na figura sacerdotal, e isso tem como ponto importante a centralização do culto em Jerusalém. Nem sempre o culto foi centralizado em Jerusalém, e alguns textos dos profetas vão nos mostrar isso com muita clareza, né? Então, provavelmente, esse livro foi escrito depois disso que eu estou lhe falando. Antes, o culto era descentralizado, espontâneo, acontecia de modo familiar, acontecia em vários outros lugares que não apenas em Jerusalém. Depois, com a ascensão dos sacerdotes ao poder na Palestina, isso vai sendo modificado radicalmente. Vai se tirar essa espontaneidade do culto, vai se combater os cultos, os altares, as cerimônias religiosas em outros lugares da terra, e o culto vai sendo centralizado em Jerusalém, a capital dessa nação, a capital dessas cerimônias religiosas, e, claro, assim os sacerdotes assumem o controle da vida religiosa na Palestina. Eles assumem o controle, não há mais expressões religiosas que não passe pela mediação sacerdotal, né? Então, isso vai ficar muito claro nos textos que serão escritos pós esse momento, pós o momento de ascensão dos sacerdotes, e que vai se fazer uma construção de uma tradição que tenha o sacerdote como elemento central daquele culto. E compreender essa mudança cultural é chave para a gente compreender muitas coisas do Antigo Testamento, não apenas do Levítico. O livro do Levítico, claro, você deve se lembrar de Levita. Quando fala de Levítico, Levita era um dos sacerdotes, né? Os sacerdotes todos vieram da descendência de Levi, e um grupo desses sacerdotes eram chamados de levitas, que é uma total anacronia, uma total discrepância hoje em dia chamar qualquer pessoa da igreja de levita.
não importa o que ele faça. Eles não são levitas. Eles podem ajudar a ser úteis, seja na música, no instrumento, na pregação, na diaconia, etc, etc, etc. Mas levita não tem mais em nenhuma igreja, a não ser que uma pessoa seja filha de uma família judaica e consiga voltar o seu DNA até saber que ela é descendente lá do Levi, o que hoje vai ser impossível fazer esse processo, tenha certeza disso, né? Mas naquela época os levitas faziam um culto, carregavam o tabernáculo, por exemplo, faziam música, faziam as cerimônias, ou seja, era a classe sacerdotal e por isso o nome Levítico. Ele está centrado no sacerdócio. O sacerdócio vem da tribo de Levi. E quando a Septuaginta traduz esse texto para o grego, dá a esse livro o nome de Levítico, ou seja, o livro sacerdotal, o livro dos sacerdotes, o livro da cerimônia religiosa. E aí algumas expressões serão chaves para o livro de Levítico. A palavra sacrifício, então, é uma palavra abundante no Levítico. Nós estamos falando de uma época em que as pessoas acreditavam que para agradar Deus elas tinham que fazer sacrifícios, em que as festas do povo giravam em torno do sacrifício. Então, o sacrifício ele será uma palavra extremamente usada em todo o livro do Levítico. E como nas religiões da antiguidade, aí não tem nenhuma novidade entre os hebreus e os outros povos da antiguidade, se acreditavam, claro, que a relação com Deus era estabelecida a partir dos sacrifícios que eram feitos em louvor a essa divindade. Uma vez aceito, Deus abençoava, uma vez não aceito, Deus punia essas pessoas, né? Então nós temos lá os dons, que são tipos de sacrifícios, tem a ver com oferendas vegetais, tem a ver com as primícias da colheita, tem a ver com os holocaustos, tem também os sacrifícios de comunhão, que são os sacrifícios de paz, sacrifícios de louvor, votos que as pessoas faziam nas cerimônias religiosas, também os sacrifícios de expiação, perdão de pecados, transgressor fazia algum pecado, transgredia a lei de alguma maneira, ela tinha que ir diante do sacerdote, e aí, claro, o sacerdote tem o controle do que a pessoa faz ou deixa de fazer, e aí, para ela ter a expiação, o perdão desse pecado, aí era um sacrifício pelo pecado, sacrifício com animais, com sangue de animal, e também havia lá o sacrifício de separação, né? A expressão bode expiatório vem dessa época, porque, claro que você não vai matar a pessoa, então o sacerdote matava um animal levado por essa pessoa que lhe representaria lá na cerimônia religiosa. Isso não era apenas os hebreus que faziam, os povos da antiguidade faziam esses sacrifícios, essas cerimônias, matavam um animal, derramavam o sangue desse animal, e aí se considerava que a pessoa estava perdoada pelo sacrifício expiatório, substitutivo daquele animal, e aí vem a expressão bode expiatório, ou seja, é quando uma pessoa lá, quando a gente usa essa expressão, quando uma pessoa, alguém, um técnico de futebol, leva a culpa pelo fracasso dos seus jogadores que não fizeram em campo o que deveriam fazer, e aí se é demitido o técnico, que é o bode expiatório dessa história. Quem fez bobagem foi o jogador, mas é o técnico que paga e que assume a culpa do mau resultado que aconteceu em campo, né? É daí que vem essa expressão aplicada aos sacrifícios religiosos naquele período. Nós também já temos em Levítico as leis do sacerdócio já muito organizada, já bem complexa, né? O que revela uma escrita pós o período em que ela diz estar narrando. E aí tem textos, inclusive, que vêm do relato sacerdotal, da lei de santidade, relatos que vêm pré e pós-exílio também nesse momento.
Há várias regras sobre pureza, sobre impureza, né? O que se deve fazer para se purificar o homem, principalmente, mas também tem caso da impureza da mulher. A mulher era cerceada em vários momentos, pós-parto, menstruação e assim por diante, né? Então, tudo isso está lá citado e organizado lá no livro do Levítico. Nós temos a chamada Lei da Santidade, aí o nome você já imagina, é tudo aquilo que gira em torno da pureza moral, da pureza ritual, a questão também relacionada às pessoas, ou seja, o que essas pessoas devem fazer, principalmente o sacerdote, a sua purificação, os seus rituais, estar pronto para representar o povo nos sacrifícios, mas também a pureza do povo, a pureza do homem, a pureza da mulher, né? O que deixa esse homem, essa mulher, esse sacerdote impuros, a questão da purificação, da santidade do tempo, por exemplo, o sábado, por exemplo, as festas religiosas, né? Também os lugares que são santificados, o santuário, né? Depois que o tabernáculo ele é estabelecido, o lugar santo, o lugar santíssimo, ou seja, os lugares e os móveis, os utensílios que são santificados, como também é o próximo ponto, os objetos santificados, como o óleo, como os móveis do tabernáculo posteriormente, e assim por diante. Então, tem lei de pureza, de purificação, santificação, etc., para quase tudo que você possa imaginar que compunha essa religiosidade, essa sociedade naquele cenário, né? A estrutura do livro do Levítico, primeira parte, são as categorias dos sacrifícios, que vai do capítulo 1 até o capítulo 7. Fala dos holocaustos, dos manjares, dos sacrifícios pacíficos, etc. A segunda parte do livro de Levítico tem a centralidade sacerdotal, capítulo 8 até o capítulo 10, 8, 9 e 10. Fala sobre a consagração de Arão, sacrifícios pelo povo, o caso envolvendo Nadab e Abiú. Depois nós temos a terceira parte, que são os tipos de impurezas, do capítulo 11 até o capítulo 16. As impurezas dos animais, das mulheres, da lepra, dos homens, ou seja, bastante impurezas que serão citadas ali nessa parte do livro do Levítico. E para terminar, o livro do Levítico tem 27 capítulos, a chamada Lei da Santidade, do capítulo 17 até o final, até o capítulo 27. Fala sobre as comidas, os casamentos ilícitos, as pessoas, os crimes que pessoas cometiam e como deveriam ser punidas e perdoadas, as leis para os sacerdotes, as festas, os dias santos, as leis com relação aos mais vulneráveis e o cuidado que se deveria ter para com os menos favorecidos, isso não se pode se esquecer, né? A questão da idolatria, a punição, a purificação, os votos e assim por diante. Então, o livro do Levítico, você deve saber que era um livro sacerdotal, tem esse teor muito fortemente presente, é um livro jurídico, é um livro de legalização de uma série de questões, é um livro pouco citado no Novo Testamento, de pouquíssimos relatos, e é um livro como se fosse um código penal religioso, no caso, né? Religioso, no caso do livro do Levítico. E tem esse nome, tradução da Septuaginta, porque está centralizado no sacerdócio, e o sacerdócio é o sacerdócio levítico. Ok? Então essa é mais uma aula da EBD Online, hoje tratando do terceiro livro da Bíblia, o livro do Levítico. Semana que vem eu volto falando sobre o livro de Números. Então, antes de você ir, deixa o seu like nesse vídeo, compartilhe o nosso conteúdo e chame mais pessoas para conhecer e participar da nossa EBD Online. Lembrando que durante toda a semana tem conteúdo diário e domingo que vem mais uma aula da EBD Online. E eu espero por você. Tchau, tchau, bom domingo, boa semana.